Bem, como estava falando, não sei se estou falando demais, faça as intervenções que julgar necessárias. Se tem. Para mim é sempre bom, pode me refresca a memória. Não, mas o senhor falou algo interessante. Do ponto de vista humano, bom, claro que para os profetas da época é estranho, mas para nós que hoje olhamos para a palavra, é entendível, porque como que os israelitas poderiam exercer um culto totalmente puro se eles viviam numa realidade humanamente precária, do ponto de vista até religioso? Se eles Como que você pode exercer um culto totalmente puro se você tem contato com outros povos, se tudo está nascendo? Então, do ponto de vista humano, do ponto de vista social, é até humanamente entendível que outros exerçam influência sobre você. A partir do momento que as faculdades humanas e antropológicas vão sendo geradas, aí a coisa vai sendo alicerçada em você. Mas foi necessário o choque com Marduk para que a concepção de Yahvé, do Deus Yahvé, se tornasse maior. Sim. Não só o Deus do nosso território, não o Deus de vencidos, fomos castigados, mas o Deus Criador. Não só o Deus que caminhou conosco na história, que derrotou inimigos no passado, mas o Deus Criador da Terra. Mas, claro que do universo eles não tinham a visão que nós temos hoje. Mas isso, se a gente consegue ler a história retroprojetando-a, não é isso? Não só ler a história, ler a Bíblia. Religiosamente retroprojetando-a. Não só, mas olhando a textos arqueológicos, a escavações, a ostracas, a descobertas de inscrições, tudo isto ajuda. Em Babilônia, ou perto de Babilônia, a Babilônia hoje está só em ruínas. Ela está a uns 30 quilômetros longe, perto melhor, né, de Bagdá, no Iraque. E ali, eu repito, a imagem do Deus Yahvé cresceu em contraste com Marduk. Isto é, não aceitaram aqueles sacerdotes sadocitas que estavam lá, não aceitaram que o Deus Supremo, a divindade suprema, fosse Marduk. Mas interessante, no dia do Ano Novo babilonense, se celebrava a realeza de Marduk. E saía-se em procissão na via sacra de Babilônia com a estátua de Marduk à frente. E depois os deuses atrás, todos eles vencidos pelos babilônicos, por Marduk. No final do cortejo, os vasos sagrados do Templo de Jerusalém, porque, como eu disse, até o presente uma imagem, uma icônica de Yahvé não foi encontrada. Mas, para os exilados, Yahvé se tornou em Babilônia, devido ao contraste, o Deus da criação. E aos pouquinhos, muito aos poucos, foi penetrando cada vez mais o monoteísmo. Para ser simplificado, para não perder o tempo em considerações que aqui diante de uma televisão não leva a grande coisa, digamos que o monoteísmo começou, não foi do dia para a noite, deu seus primeiros ensaios com o profeta Ezequiel, no exílio ainda, e depois com o profeta, o segundo Isaías, o Deutero Isaías, que normalmente se coloca no exílio, mas existem
exegetas que afirmam que ele nunca saiu de Judá e que ele escreveu em Judá. Aí a discussão também fica aberta. Em todo caso, a época dele foi o século VI. Então, a partir do capítulo 40 do livro de Isaías, já começa a se pisar no território monoteísta. Começa-se, mas não se termina. Isto aqui vai terminar só em época persiana. Em época... domínio dos persas. Exatamente. E o dia e a hora nós nunca saberemos. Mas, em algum momento do regime persiano, tendo os desterrados podido voltar para a pátria, voltar para Jerusalém, não conquistando liberdade política ou territorial, mas uma liberdade relativa e, sobretudo, religiosa, transformando a cidade de Jerusalém numa cidade teocrática. Não havia mais reis. A monarquia, em que pese a presença de Zorobabel, não pôde mais ser reconstruída. E nem mesmo, acredito eu, a Pérsia chegaria a tal permissão. Na falta do rei, no caso, entraram os sacerdotes. No caso, trata-se das famosas caravanas, né? No caso de não foram numerosas. Sim. E nem uma vez só. Então, mas no caso do representante da caravana, ele representava o governo persa na localidade palestina? Havia 2 pessoas que representaram a Pérsia, que nós saibamos. O Zorobabel Zorobabel e Josué. Josué. Zorobabel, o governador, que era davídico, de linhagem davídica, mas governador diante da Pérsia. Que tinham poderes controlados. Governador. Sim. Só. E cobrava Josué, o sumo sacerdote. Mas Zorobabel desapareceu misteriosamente do cenário da história. E nunca mais a casa de Davi se reconstituiu. Mas se diz também que os próprios repatriados, sobretudo os sacerdotes, preferiam que não houvesse mais rei. Porque assim eles podiam mandar à vontade. E a Bíblia, escrita naquela ocasião, reserva ao sacerdote a unção que durante a monarquia era reservada ao rei. Agora me veio 2 coisas. A primeira é a relação entre profeta e rei nesse momento. Se a gente pode entrar. Mas não havia mais rei. Hã? Não havia mais rei. Então tudo bem. O rei já tinha caído nessa época, né? A monarquia desapareceu. A monarquia desapareceu, mas antes da queda da monarquia, quem mandava mais? Quem elegia quem? Era o rei, evidentemente, era o rei. Mas quem ungia era o profeta. O profeta ungia o rei. Os reis deviam ser sacerdotes. Devia ser o sacerdote maior do santuário do Templo de Jerusalém. Deviam ser eles, ou devia ser ele. Agora, foi depois do exílio. Antes do exílio, com muita probabilidade, havia uma hierarquia sacerdotal. Mesmo antes do exílio? Mesmo antes do exílio, mas não podemos reconstruí-la, não temos mais elementos. Por que essa necessidade de reconstruí-la? De afirmá-la? Por quê? Não há nenhuma possibilidade de você entrar em contato com o divino se não for através de um mediador. Não há, antropologicamente falando, e nas religiões, na história das religiões, sempre houve sacerdotes. Agora, quais eram as funções sacerdotais? Isso é importante saber. Primeiro, o homem que guardava ou vigiava o santuário, o guarda do santuário.
o responsável por um santuário, senão quem respondia por aquele lugar? Em segundo lugar, o homem dos oráculos. Se alguém quisesse conhecer a vontade de Deus a seu respeito, ia ao sacerdote. E o sacerdote, através de um oráculo, transmitia a vontade de Deus. Como era feita essa transmissão? Através de sorte, Urim e Tumim, um jogo de dados, que para nós cheira superstição. E o é, de fato, no nosso ponto de vista moderno. Mas temos que levar em conta a antiguidade do fato e, sobretudo, um lado positivo. Quem ia ao sacerdote, pelo menos uma coisa tinha: querer saber qual era a vontade de Deus. É a necessidade do símbolo também, né? Que toda Querer pessoa saber, tem, né? querer se submeter a Deus e não agir da própria cabeça. Guarda do santuário, responsável pelos oráculos. E já podia se pensar em sacrifício também, padre, naquela época? Momento, nós temos que encerrar. Estou avisando que o nosso tempo está esgotado, então ficará para a semana que vem. Muito obrigado, até lá, se Deus quiser. Assim tem sido, queridos, o nosso encontro, Páginas Difíceis da Bíblia. A você e a sua família, um bom domingo e uma boa semana.